no capítulo 8 do livro de Josué. Josué capítulo 8, amém? Você vai manter a sua Bíblia aberta e juntos nós iremos ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração nessa noite. A palavra que hoje nós queremos compartilhar, ela fala sobre o poder da oração intercessória na libertação. E nós queremos ser bem práticos nessa noite, amém? Nós temos falado sobre o poder da oração intercessória nesse processo que nos leva a viver uma vida plena e abundante no Senhor, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós queremos tratar de alguns aspectos práticos nessa noite. Eu queria que você observasse comigo os versos 16 e 17 de Josué, capítulo 8. A palavra do Senhor diz assim: Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Você pode dizer amém? Eu queria que você declarasse comigo, diga assim: a fortaleza esvaziada. Esse é o primeiro aspecto que nós queremos tratar nessa noite, onde o poder da intercessão nos auxilia na nossa libertação. E aqui eu quero que você possa entender comigo que todo aprisionamento espiritual, as tensões emocionais e até mesmo curas físicas, elas começam a acontecer quando são substituídas pelo poder de um coração desarmado e uma alma vulnerável. Sabe, tem um ditado na medicina que diz assim, olha, quando você cala, o corpo fala, e quando você fala, o corpo sara. Você pode declarar isso comigo? Diga assim, olha, quando você cala, o corpo fala. Quando você fala, o corpo sara. Então, olha, a dor emocional, quando ela é abafada pelo silêncio, ela é altamente adoecedora e também aprisionante. Sabe, irmãos, sair da fortaleza aqui significa você trazer para fora, significa você confessar, desabafar, tirar a mordaça. Quando a pessoa ela fala do seu sofrimento, quando ela traz à luz aquilo que está doendo aqui dentro, há uma liberação para que haja cura. Agora, quando isso não acontece, isso nos aprisiona, isso vai nos enclausurando, isso vai nos impedindo de experimentar cura. Eu queria que você observasse comigo, veja Josué capítulo 8, o verso 18. A palavra diz assim, olha: Então o Senhor disse a Josué: Estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na sua mão, porque eu entreguei a cidade nas suas mãos. Você pode dizer amém? Essa expressão estende a lança aqui, ela tem uma conotação de uma intercessão em ação. Como é que nós podemos entender isso? Eu queria que você pudesse compreender comigo que antes de qualquer coisa acontecer no plano físico,
nesse plano em que nós aqui estamos, ele já aconteceu no plano espiritual. Então, estender a lança aqui é movimentar-se no espírito para trazer essa realidade do espírito para a terra. É mais ou menos como o Senhor Jesus Cristo declarou quando ele disse que nós deveríamos orar para que fosse feito aqui na terra, assim como é feito nos céus. Amém? Então, olha, quando você estende a lança, e a lança aqui, entenda que ela é uma arma de ataque, a lança é uma arma de guerra, né? E nós queremos trazer essa conotação dessa lança como sendo a sua intercessão, como sendo a sua oração. Quando você está estendendo a lança, você está se movimentando no espírito para que algo possa acontecer na terra. Então, você deve lembrar comigo que quando Israel foi derrotado por Ai na sua primeira investida, a derrota ela foi tão cruel, ela foi tão vergonhosa, ela foi tão dolorosa, que Israel se viu numa condição de simplesmente querer desistir da terra prometida. Você deve lembrar do lamento de Josué, a vergonha de Israel diante de uma cidade tão insignificante como Ai. E pelas dores do trauma, muitas vezes nós estamos fazendo como Israel. Nós estamos desistindo das promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Agora, é preciso compreender que o Senhor, Ele não revoga as suas promessas sobre nós. Nós é que muitas vezes nos desviamos daquilo que Ele tem para nós. Então, diante da dor da derrota, num primeiro momento, Josué ele quis desistir da promessa. E muitas vezes, como eu declarei, assim acontece conosco. Diante dos traumas, diante das dores, diante dos medos, né, por alguma experiência que não foi boa, muitas vezes nós, ao invés de avançarmos, nós queremos retroceder. Mas eu quero que você possa lembrar-se que o Senhor deu uma estratégia para Josué. O Senhor disse para Josué que eles deveriam avançar outra vez contra Ai, uma vez que já havia sido descoberto a causa que os havia levado à derrota diante de Ai, que foi o pecado de Acã. E o Senhor então deu a estratégia de Josué montar uma emboscada para que o rei de Ai pudesse sair da sua fortaleza, pudesse sair do seu lugar de poderio, do seu lugar de domínio. E é nesse lugar que você precisa entrar. Entenda comigo que você precisa estender a sua lança, chamando o rei de Ai para fora. Você precisa estender a sua lança para que o seu inimigo ou a fortaleza inimiga ela possa ser abatida, ela possa ser vencida, ela possa ser desqualificada. Então olha, o rei de Ai aqui, ele representa o guardião da dor. Você lembra que Israel teve medo de avançar contra Ai, uma vez que foram derrotados por eles? E eles estavam numa cidade fortificada. Então o Senhor agora deu uma estratégia: vocês precisam vencê-lo, vocês precisam avançar, mas para isso vocês precisam tirá-lo desse lugar de fortaleza. Tirá-lo da fortaleza é uma estratégia eficaz que vai nos levar à vitória. Mas eu queria que você pudesse compreender algo comigo: isso é uma escolha. Muitos chegam a esse ponto e não avançam. E por que não avançam? Porque preferem permanecer com as suas dores e os seus traumas. Perceba que Josué, juntamente com Israel, eles estão em um enfrentamento. Eles estão enfrentando aquele que os havia derrotado. Mas para que ele pudesse então se manter vitorioso, ele precisava de fato vencê-lo. E o que muitas vezes nos ocorre é que quando nós estamos diante da nossa dor, diante do nosso trauma, muitas vezes há uma tendência em querer retroceder.
Ao invés de avançar, nós queremos retroceder. Por isso eu tenho declarado que essa é uma escolha. Então, qual é a sua escolha nessa noite? Qual é a sua vontade? Qual é a sua decisão? É permanecer no lugar de dor? Permanecer no lugar de trauma? Permanecer no lugar do medo? Permanecer diante de uma realidade onde você foi vencido? Ou você deseja avançar, você deseja romper e você deseja vencer aonde um dia você foi derrotado? Muitos chegam aqui e ao invés de avançarem, se afogam nas suas dores, nos seus traumas e nos seus medos. E a metodologia da oração intercessória, ela explica isso para nós. Como é que nós podemos avançar? O primeiro passo, como eu já tenho declarado aqui, é você esvaziar essa fortaleza. É você chamar para fora a tua dor, o teu medo, a tua insegurança. É você tirá-la desse lugar aonde ela te domina, aonde ela te enclausura, onde ela traz temor para o seu coração. Esse é o primeiro passo. E um passo seguinte a esse é a oração intercessória e uma fé criativa. Diga assim comigo, diga oração intercessória e fé criativa. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, às vezes nós tentamos enclausurar Deus para que Ele haja do modo que nós entendemos que Ele deve agir. Muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa. Nós entendemos que Ele age de uma determinada maneira e Ele não pode agir de uma maneira diferente. E nós estamos então esperando que Ele faça do nosso modo. Por esses dias eu escutei uma expressão que diz exatamente assim: olha, quem está comprometido com o que quer ouvir, deixa de ouvir o que precisa. Você compreendeu isso? Muitas vezes, irmãos, nós domesticamos os nossos ouvidos para ouvir somente aquilo que queremos. E muitas vezes isso nos impede de ouvir aquilo que nós precisamos. Então é preciso termos os nossos ouvidos sensíveis para o Espírito, para que Ele fale aquilo que Ele quer e aquilo que nós precisamos, e não necessariamente aquilo que nós queremos. Porque se você notar, você vai perceber que Deus, Ele é extremamente criativo. O Senhor, Ele está sempre fazendo coisas novas. O Senhor, Ele faz de um jeito que muitas vezes não é o jeito que nós esperamos. Então nós precisamos ter ouvidos sensíveis para ouvir, uma visão sensível para perceber aquilo que o Senhor está fazendo e dizendo. E o grande trunfo aqui é a sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. A sensibilidade, irmãos, ao Espírito. Nós precisamos ouvir o Espírito e nós precisamos obedecer o Espírito. Não somente ouvir, mas também obedecer. Como Ele mesmo declara na sua palavra: sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, amém? E é interessante que o nosso Senhor Jesus, Ele lidou com situações assim. O nosso Senhor Jesus, Ele sempre ia à raiz do problema das pessoas. E talvez essa seja a nossa grande dificuldade, porque muitas vezes nós queremos tratar sintomas e não causas. É interessante porque, olha, quando o seu corpo está febril, ele está anunciando para você que existe algo que está fora de ordem. O seu problema não é a febre, mas é o que está causando a febre.
E a febre nada mais é do que um anúncio que existe algo que está fora do lugar. E que você precisa então tratar a causa, e se você tratar a causa, a febre vai embora. Amém? Isso faz sentido? Então, o Senhor Jesus, Ele sempre trata a raiz dos nossos problemas. E muitas vezes tratar a raiz dos nossos problemas é algo que vai mexer, sabe, com o nosso comodismo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, certa vez, Ele encontrou uma mulher encurvada. E para que ela fosse curada, Ele deu uma ordem para ela. Disse assim: olha, você precisa ter um encontro com o seu passado. Algo que lhe aconteceu há 13 anos atrás, que trouxe esse mal sobre a sua vida. E talvez voltar à origem não fosse nada agradável para aquela mulher. Mas se ela de fato quisesse ser curada, aquela mulher que andava encurvada, sempre olhando para baixo, isso fala sobre uma mulher sem perspectiva de vida, uma baixa autoestima. Ela precisava então tratar aquilo que trouxe essa causa para a sua vida. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: olha, você precisa ter um encontro com o teu passado, para que você possa ser verdadeiramente livre. Jesus estava tratando a raiz, e é algo que nós também precisamos fazer, amém? E é interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele também encontrou um grupo de leprosos. E para os leprosos, Jesus diz assim: vocês precisam se encontrar com seus líderes, porque são eles que lhes afligem, são eles que lhes trazem o mal para a sua vida. Então vocês precisam ir ao lugar onde vocês são machucados, onde vocês são maltratados. Vocês precisam ir no lugar aonde essa ferida tem sido causada. Jesus se encontra com um paralítico e ele diz assim: olha, você precisa se perdoar. A causa da tua paralisia é a falta do perdão para você mesmo. Em outras ocasiões, Jesus fez algo fora do comum. Por exemplo, ele ungiu os olhos de um cego com saliva. Numa outra ocasião, ele pega lodo, né? Ele cospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos do cego e diz assim: vai se lavar lá no tanque. E aquele homem então, quando é lavado, ele volta vendo. O que é que nós percebemos aqui? Que Jesus é criativo, que Jesus ele vai tratando com cada um na medida em que você precisa ser tratado. Não existe, sabe, uma proforma. O Senhor fez assim com fulano, então ele vai fazer assim comigo. O Senhor conhece cada um na sua individualidade. E se nós queremos de fato sermos tratados pelo Senhor, nós precisamos ser sensíveis à sua voz e obedientes a ela. É isso que o Senhor tem declarado para nós. Então, olha, nós precisamos desta sensibilidade, tanto para sermos livres, como também para ajudar outros a serem libertos. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, amém? Então, primeiro ponto, você precisa trazer para fora aquilo que te causa dor, aquilo que te faz sofrer, aquilo que talvez seja traumático para você. E num segundo momento, você precisa ouvir a direção do Espírito de como você vai tratar isso. Aonde é que você precisa tratar isso? Como nós observamos aqui no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então talvez o Espírito ele possa estar soprando sobre você agora, trazendo a sua lembrança, trazendo a sua memória, situações que possam lhe trazer dor, lhe trazer vergonha, lhe trazer medo, lhe trazer ansiedade.
E ao mesmo tempo que ele lhe traz à mente, ele também lhe mostra o lugar aonde você deve tratar isso. Porque muitas vezes o que nós sentimos hoje é consequência de algo que não aconteceu hoje, mas que nós vamos trazendo conosco, às vezes até por anos, porque nós não tratamos quando deveríamos ter tratado. E o terceiro aspecto que nós observamos aqui, eu quero que você observe aí no verso número 19 de Josué 8, a palavra diz assim, olha: então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Você pode dizer amém? Olha o que é interessante, né? Perceba a estratégia, porque o Senhor disse assim, olha, vocês vão montar uma emboscada. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. E Josué, juntamente com alguns homens, eles foram, né, enfrentar Ai pela frente, mas na verdade era uma emboscada. E quando eles estão saindo, eles batem em fuga, como se estivessem fugindo de Ai. E quando eles saem, aqueles que estavam em emboscada entram na cidade, e a palavra do Senhor vai dizer que eles tomam a cidade inteira e eles queimam a cidade. Exatamente isso que o Senhor está nos ensinando que nós precisamos fazer com a nossa dor e com o nosso trauma. Nós precisamos tomar esse lugar e nós precisamos incendiá-lo, queimá-lo completamente, definitivamente. Você pode dizer amém? Mas você pode estar se perguntando, como é que a gente faz isso? Então vamos outra vez. Primeiro, você precisa vomitar a sua dor. Você precisa colocá-la para fora. Você precisa trazê-la à luz. Porque como nós declaramos aqui, olha, quando o corpo ele não fala, né? Quando você não fala, o corpo sente. Então se você quer ser sarado, você precisa verbalizar a sua dor. Porque somente quando você assim o faz, você se abre para perdoar. E quando você se abre para perdoar, você então vai entender, você vai compreender que você não é melhor e mais digno da vontade de Deus do que aquele que talvez tenha lhe feito sofrer. Mas é exatamente assim que nós nos sentimos quando nós não trazemos para fora a dor do nosso coração. Nós nos sentimos injustiçados, caluniados, difamados, injustiçados e tantos outros adjetivos. E tudo isso está aqui dentro. E o diabo então, ele começa a lançar argumentos malignos que vão reforçar esse tipo de sentimento dentro de você, que vão trazer ainda mais dor e mais culpa para o teu tormento, até que você possa trazer para fora. Enquanto você não trouxer isso para fora, há uma fortaleza e ela se torna intransponível. Você não tem como vencê-la. É preciso montar uma emboscada, como diz a palavra. Enquanto você não fizer isso, você vai, se ver cativo. Você vai se ver preso de uma situação, de um trauma, de algo que aconteceu há tantos anos, mas você ainda não conseguiu se libertar. É porque há uma fortaleza. Você precisa trazer isso para fora. Veja Josué 8:20, a palavra diz assim, olha: quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o perseguiam. Então note, a emboscada foi preparada,
E Josué fez com que o rei de Ai e todo o seu exército, todos os homens saíssem ao seu encontro. Então, quando ele sai ao seu encontro, aqueles que estavam emboscados entraram na cidade, tomaram a cidade, queimaram a cidade. E quando então os moradores de Ai, diz a palavra aqui, olha, quando os homens de Ai se viraram para trás, eles olharam, a fortaleza foi destruída, ela foi queimada. E é interessante que a palavra diz assim, olha, que eles não tinham para onde ir, eles não tinham mais como voltar para a cidade, porque ela foi destruída. E eles não tinham para onde fugir, porque havia emboscada. Então é exatamente isso que o Senhor está nos ensinando, que nós precisamos fazer com as nossas dores e com os nossos traumas. Você lembra que Ai era um trauma para Israel? Porque eles haviam vencido Israel, haviam colocado o povo, o exército de Israel em fuga. A palavra diz que 36 foram mortos e os demais fugiram. Então o Senhor ele está nos ensinando uma estratégia para uma libertação plena. Você precisa trazer para fora e você precisa aprender a perdoar aqueles que te fizeram mal. Quando você perdoa de coração, os pensamentos que sequestravam o teu pensamento, te levando para um lugar de tormento, te levando para um lugar de dor, para um lugar de sofrimento, eles são completamente queimados. Você pode dizer amém? E sabe o que aqui diz a palavra? O inimigo não pode mais voltar para lá. O que o Senhor está dizendo é, quando você perdoa de coração, quando você traz para fora, quando você de fato coloca isso diante do Senhor e você toma esse lugar, a palavra de Deus está dizendo, o inimigo não pode voltar para lá. Sabe por que muitas vezes o inimigo volta para esse lugar? É porque esse lugar ele não foi completamente tomado, destruído e queimado. Mas é preciso tomar esse lugar e destruí-lo completamente. Diga amém. Veja os versos 21 e 22. A palavra diz assim, olha, quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e os outros de outra, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Diga amém. A palavra nos ensina, queridos, que nós precisamos enfrentar todos os nossos medos, todos os nossos temores, de tal forma que nós possamos vencer todos eles e não permitir que nenhum só escape, amém? Nenhum só escape, para que o inimigo ele não tenha como voltar, para que ele não tenha como a possibilidade de mais uma vez nos subjugar. Então perceba, mais uma vez, primeiro, você precisa esvaziar a fortaleza. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa trazer para fora tudo o que te machuca, tudo que te faz sofrer. Você precisa trazer para fora. E quando você traz para fora, o Senhor diz, estende a lança. O Senhor diz, entra no lugar de intercessão. E nesse lugar você precisa estar atento para aquilo que Deus vai falar, não para aquilo que você quer ouvir. Porque muitas vezes o que Deus vai falar é, perdoa aquele que te machucou, mas o que você quer é que o desgraçado morra. Não apenas morra, você quer matar ele.
Não é uma morte morrida, é uma morte matada. Mas o Senhor está dizendo: perdoa. E muitas vezes isso não é o que nós queremos ouvir. Mas novamente eu afirmo, se você estiver comprometido com o que você quer ouvir, você não vai ouvir o que você precisa. Então é preciso entrar no lugar de oração e estar sensível. E entender que talvez Deus ele vai direcionar você para aquilo que você não queira, mas é o lugar que você precisa estar para que você possa ser sarado. Como aconteceu com a mulher encurvada, como aconteceu com os leprosos, como aconteceu com o cego e com tantos outros que Jesus encontrou no caminho. Como declaramos, o grande trunfo aqui é ser sensível à voz do Espírito. Mas quando você fizer isso, o Senhor está dizendo: agora você vai tomar a fortaleza. Agora você vai entrar nela e agora você vai incendiá-la, você vai destruí-la completamente. Você não vai permitir que esse lugar seja ocupado outra vez por dores, por ressentimentos, por mágoas, por tristezas, mas você vai destruir completamente toda a possibilidade de que isso volte outra vez ao seu coração. Você pode dizer amém? E é interessante porque o quarto aspecto que eu quero tratar aqui com você é que você precisa sobrepujar todos os agentes do seu trauma. Veja Josué 8:26. A palavra diz assim, olha: porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança, até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Irmãos, esse detalhe aqui ele é muito importante, porque ele fala de uma profunda transformação pela renovação da mente. Então olha, você precisa permanecer estendendo a lança até que todas as memórias dolorosas da sua vida elas possam ser completamente vencidas. Até que, sabe, a dor da perda possa ser completamente vencida, até que você possa lembrar sem sofrer mais. Você precisa tomar a lança e permanecer com ela estendida. Você precisa continuar atacando. Você precisa continuar orando. Se ainda há dor, se ainda há ressentimento, se ainda há mágoa, você precisa de uma renovação na sua mente. Você precisa continuar orando. Sabe, eu conheço uma pessoa que no passado, o seu marido, ele, assim, quase lhe traiu, no sentido de dizer assim, ele se envolveu emocionalmente com a outra pessoa. Ele não chegou a vias de fato. Isso faz muitos anos. Mas até hoje, eles vivem essa situação, porque ela não matou completamente, porque ela não incendiou essa dor no seu coração. De forma que esse casal não tem paz. Eles vivem sob o mesmo teto, mas é como se eles estivessem na faixa de Gaza, Israel e Irã. Então ela está sempre trazendo para hoje aquilo que aconteceu há mais de 20 anos. Então olha, enquanto você não sepultar isso, você não vai ter paz. Enquanto você não sepultar isso, você não vai ter alegria. Eu até disse para ela uma vez, olha, se você escolheu perdoar, você precisa perdoar de coração. Perdoar de verdade. E perdoar, irmãos, aqui não é você esquecer, mas é você tomar a decisão de dizer assim, olha, eu perdoei e eu matei esse assunto. Eu não vou trazer isso para o meu presente,
porque isso ficou lá no passado. Então esse é um detalhe importante, você precisa renovar a sua mente. Então há pessoas que elas não conseguem avançar porque elas não renovaram a mente. Ainda é uma mente machucada, sofrida, dolorosa por algo que aconteceu lá atrás. Então enquanto você não tomar essa decisão, você vai ficar repetindo a mesma história. Então o Senhor disse assim para Josué: olha, estende a lança. Mais uma vez, veja o que diz o verso 26. Josué não retirou a mão da lança estendida, até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Trazendo para os nossos dias, o que a palavra está dizendo é: ainda está doendo, ainda tem desconfiança, ainda tem medo, ainda tem mágoa, você não pode tirar a mão da lança. Isso faz sentido para você? Você precisa continuar orando. Se necessário for, traga o jejum associado para a tua oração. Mas você precisa vencer, destruir todas as memórias do trauma. É necessário permanecer nesse lugar da intercessão até que todas as memórias dolorosas sejam completamente destruídas, principalmente aquelas que funcionam como um gatilho. Sabe aquela situação que aconteceu mais ou menos de uma forma, e quando você vê uma situação parecida, o gatilho está armado, e você já fica pensando, vai acontecer de novo. Você precisa vencer isso. Você precisa subjugar esse trauma na sua vida. Você pode dizer amém? Veja agora o verso 27. A palavra do Senhor diz assim: os israelitas saquearam para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Diga comigo assim: os despojos. Olha, todo trauma, ele carrega consigo lições. São os despojos. É interessante porque, olha, você precisa aprender com o trauma. Mas a palavra aqui também nos ensina que para cada trauma vencido ou superado, haverá uma restituição a ser recebida, que é um despojo. Quando Israel entra em Ai, destrói Ai, o Senhor disse assim: olha, tudo que tem na cidade é de vocês. O gado, o ouro, a prata. O Senhor está dizendo assim: olha, quando você vence uma dor, quando você vence um medo, quando você vence um trauma, há uma recompensa. Você pode dizer amém? Sabe o que é que acontece, irmãos? Às vezes quando você é vencido por um trauma, quando você é vencido por uma dor, dons muitas vezes são enterrados na sua vida. Chamados são enterrados na sua vida. Capacidades, habilidades são enterradas na sua vida. E você acha que você não tem condição de fazê-los, mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que quando você vence a sua dor, você vence o seu trauma, esses dons que haviam sido enterrados, eles são reavivados. Você pode dizer amém? Ministérios são retomados. Você pode dizer amém? Lideranças são restabelecidas. Você pode dizer amém? Recursos são readquiridos. Você pode dizer amém? Então o Senhor está dizendo assim: olha, existem despojos para aquele que vence as suas dores. Existe uma recompensa para aquele que vence as suas mágoas. Para aquele que não paralisa, mas para aquele que avança, existe recompensa.
Aquela energia que muitas vezes sangrava, agora ela é redirecionada, ela é colocada de uma maneira certa, e agora você consegue ter forças outra vez, energia outra vez, alegria outra vez, mas tudo a partir da decisão de avançar, de vencer os traumas e de deixá-los para trás. Amém? Veja o verso de número 28. A palavra diz assim: então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Diga assim: eu preciso arruinar aquilo que me arruinava. Olha o que a palavra diz, olha, que Josué ele reduziu a fortaleza de Ai a um montão de ruínas. Isso pode ser interpretado na nossa vida como transformar a vitória sobre o trauma a uma lembrança permanente. Eu explico isso para você, olha, o trauma superado, o trauma vencido, ele deve ser transformado em um altar, transformado em um memorial de arrependimento, de perdão, de conserto e de adoração a Deus. É uma lembrança que vai te ajudar, que vai te impulsionar a não incorrer no mesmo erro, a não cair no mesmo engano do diabo. Aqui a sua lembrança não é mais a fortaleza intransponível, mas a tua lembrança agora aqui são as ruínas. Você está compreendendo isso? Porque antes, Josué e todo Israel tiveram medo de entrar em Ai. Por quê? Porque Ai era o lugar da sua dor, era o lugar da sua vergonha, era o lugar do seu medo. Mas agora, uma vez que Ai foi vencido, e a Bíblia diz que ele reduziu Ai a um montão de ruínas, aí agora Josué olha para toda aquela ruína e diz: eu venci o meu medo, eu venci os meus traumas, eu arruinei aquilo que me arruinava. E aí você pega tudo isso e coloca num altar. Porque quando o diabo quiser trazer isso tudo para esfregar na tua cara, você diz assim para ele, assim, ó, você levanta e você diz: eu já venci isso. Amém? Eu já venci isso. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos fazer. Você olha para as ruínas e se vê como um vencedor e diz: se eu venci uma vez, eu posso vencer outra. Se eu dominei o meu medo, eu posso dominá-lo outra vez. Tem pessoas, irmãos, que elas se viram decepcionadas com pessoas e agora elas têm medo de se relacionar outra vez. Uma vez eu citei isso aqui, um exemplo que uma mulher chegou e disse assim, olha, homem nenhum presta. E aí perguntaram, mas por que homem nenhum presta? Porque todos os homens são iguais. Porque olha, eu casei com um homem que me fez muito mal. E a pessoa perguntou para ela, mas você casou com todos os homens? Não, eu casei com um só. Mas a má experiência de um fez ela se enclausurar e dizer assim: eu não quero mais me relacionar com nenhum homem, porque nenhum homem presta. Isso era uma grande mentira. Aquele homem com a qual ela casou, de fato, fez um grande mal para ela. Mas isso não significa dizer que um outro homem não poderia lhe fazer feliz. Você está entendendo? Então, quando nós não entendemos isso, nós acabamos vencidos e arruinados. Mas o Senhor está dizendo assim que o verdadeiro amor ele lança fora o medo. E o Senhor nos chama para restaurar a nossa vida. O Senhor nos chama para nos libertar e começar algo novo em nós. Você pode dizer amém?
E aí é interessante porque no verso 29 tem uma palavra muito especial. Veja aí o que diz o verso 29. A palavra diz assim, olha, Josué enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde, ao pôr do sol, e tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece ali até o dia de hoje. Aí você pode pensar assim, pastor, o que é que há de tão legal nisso? Né? O enforcamento do rei de Ai, irmão, nos ensina que o nosso trauma, ele precisa ser asfixiado até a morte. Ele nos ensina que você precisa quebrar o pescoço dele, do seu medo, do seu trauma. Todo medo e paralisia na sua vida precisa ser enfrentado e precisa ser dominado. Você pode dizer amém? Então olha, o sentido bíblico de você enforcar aqui e deixar pendurado até o pôr do sol, né? Fala de você matar o episódio que te matava sobre uma exposição completa, e agora você está expondo a tua vitória. O que Josué estava dizendo aqui, olha, quando ele pega aquele homem e enforca o rei de Ai, ele estava dizendo, nós não temos mais medo de você. Nós não temos medo daquilo que você pode nos causar. Nós vencemos você. E aquilo que antes causava medo, agora era o próprio troféu. É isso que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos fazer com os nossos medos. Você pode dizer amém? Isso é um testemunho para nós e para os outros. Para nós e para os outros. E por fim, a palavra do Senhor vai dizer para nós nos versos 30 e 31 que Josué, ele ergueu um altar no monte Ebal. A palavra diz assim, olha, então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este lhe havia escrito diante dos filhos de Israel. Diga amém. Sabe, irmãos, nós entendemos que altar também é lugar de restauração. É nesse lugar, conforme Josué 8,32, e assim lemos, que o Senhor imprime a sua palavra no nosso coração. O que é que eu quero que você entenda aqui? De nada adiantará você seguir todo o processo se você não edificar um altar ao Senhor. É o altar que colocam as coisas da nossa vida no seu devido lugar. É aqui que a nossa aliança ela é renovada com o Senhor. A Bíblia diz isso lá em Josué 8:33 e 34. O Senhor também disse por meio do profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você pode dizer amém? O Senhor está dizendo assim, olha, eu tenho o melhor, mas se você quiser, se você me ouvir, você então comerá o melhor dessa terra. E a pergunta que eu faço para você hoje é: qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo do seu coração? Você de fato quer comer do melhor que o Senhor tem disponível sobre essa terra? Eu queria que você pudesse se colocar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de você agora. E eu lhe pergunto, o que é que você precisa esvaziar?
O que é que você precisa trazer para fora? Há pessoas que, às vezes, elas têm uma experiência ruim com uma pessoa, com uma igreja, com um ministério, e elas mudam de lugar, elas mudam de relacionamento, mas para onde elas vão, isso continua perseguindo elas. Porque o que elas precisam não é mudar de lugar, não é mudar de ambiente, é esvaziar a fortaleza, é trazer para fora a sua dor. Qual é a sua mágoa? Qual é o seu medo? Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? O que é que você precisa esvaziar hoje? O que é que você precisa trazer para fora hoje? O Senhor está dizendo assim para você: estende a lança. O Senhor está dizendo assim: olha, começa a atacar agora essa dor da tua alma com uma intercessão. Você foi traído, você foi traída por alguém que você amava muito? Você foi decepcionado por alguém que você não imaginava? Caluniaram você, venderam você? Qual é a angústia? Qual é a dor da sua alma? Qual é a sua aflição? Palavras depreciativas, palavras de maldição que lançaram sobre você. O Senhor está dizendo: estende a lança. O Senhor está dizendo: começa a interceder agora, começa a esvaziar, começa a trazer para fora. Não é mais tempo de você ficar com isso guardado para você, porque quando você cala, o seu corpo fala. É aí que muitas vezes as enfermidades começam a aparecer na sua vida. É aí que as ansiedades começam a aparecer na sua vida. E é aí que você muitas vezes vai precisar começar a tomar remédios, e você vai começar a ficar dependente de remédios, quando na verdade tudo que você precisa é esvaziar a fortaleza, é tirar o mal pela raiz. Quando a dor emocional ela é abafada pelo silêncio, isso pode te adoecer e pode te aprisionar. Por isso o Senhor está dizendo: estende a lança, esvazia a fortaleza. E eu queria que você fosse sensível agora à voz do Espírito de Deus, porque talvez o Senhor esteja direcionando você para fazer algo que você não queira, mas é exatamente o que você precisa para você ser curado. Se o Senhor te fala agora que você precisa perdoar alguém, perdoe. Assim como o Senhor disse para aquela mulher encurvada, há 13 anos atrás, você passou por uma situação que lhe trouxe esse grande mal. E talvez o Senhor esteja direcionando você para uma situação específica que você nunca tratou, mas que hoje o Senhor está dizendo: você precisa tratar, para que você seja verdadeiramente livre. O Senhor está dizendo para você: toma esse lugar e incendeia esse lugar. Mata aquilo que está te matando, assim diz o Senhor. Perdoe de coração e seja livre das prisões da sua alma. Renove a sua mente. Seja transformado pela renovação da sua mente. E se você fizer isso, o Senhor está dizendo: eu tenho despojos para você. O Senhor está dizendo: tem restauração, tem restituição, tem uma vida nova, tem alegria, tem paz, tem contentamento, tem bondade, tem cura, tem alívio para a alma.
O que é que você precisa hoje se desvencilhar para que você possa tomar os seus despojos? Mate aquilo que está te matando. Faça como Josué fez com o rei de Ai, que o enforcou. Com isso ele estava dizendo para o rei de Ai: nunca mais você vai me fazer sofrer de novo. Nunca mais você vai trazer medo para a minha vida. Nunca mais você vai trazer dor para o meu coração. Nunca mais você vai trazer aflição para a minha alma. Ele definitivamente matou o mal pela raiz. E ele então edificou um altar ao Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, faça isso agora. Erga um altar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra e nós ouvimos a sua voz. O Senhor falou conosco e nós entendemos perfeitamente a direção que o Senhor nos deu. E nós queremos ser obedientes, nós queremos ser fiéis em cumpri-la, porque nós desejamos ser completamente livres. Em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada vida diante do Senhor aqui. E talvez alguém que também possa nos assistir pela internet, que esteja recebendo essa palavra, eu também abençoo sua vida. E eu quero declarar sobre você novidade de vida. Novidade de vida. Uma vida abundante para a glória do Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, assim diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Eu declaro isso sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, não volte vazia para o Senhor, mas que ela possa cumprir plenamente em nossas vidas o teu desígnio, a tua vontade. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e que você tenha um restante de semana abençoado pelo Senhor.